Olá! Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas deste maravilhoso mundo que é a arte, ao nosso curso de ilustração digital da NFT. Gente, para mim é uma honra estar aqui podendo ser útil a vocês. Aqui quem vos fala é o artista Eber Evangelista. Eu já tenho praticamente 15 anos de carreira e nesse tempo eu adquiri muita experiência. E a proposta desse curso é justamente compartilhar um pouco dessa experiência. Quero dizer para vocês que esse curso, a proposta dele não é ser muito ortodoxo, ou seja, seguir à risca as regras e normas que possam existir nas artes. Até porque a arte é algo bastante intuitivo. A proposta do nosso curso é poder compartilhar de conhecimentos daquilo que nós temos experimentado no decorrer do nosso tempo de carreira. Queridos amigos e amigas, uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que para você ser um bom artista, a principal pessoa que pode ajudá-lo é você mesmo. O principal responsável pela sua carreira e pelo seu desenvolvimento é você. Se eu puder ser útil a você, se eu puder te passar um pouco de conhecimento, eu vou ficar muito feliz com isso. Mas é você quem vai desenvolver. Eu não conseguirei desenvolver você. Você mesmo é que, através do seu esforço, através dos exercícios propostos, através de muita pesquisa e de muito olhar o que existe por aí, o que existia no passado em termos de artes, de pinturas, e nos dias de hoje, é isso que vai fazer de você um grande artista, ok? Ou um bom artista, pelo menos. Muito bom, queridos. Esse tema, artes, é um tema que verdadeiramente me empolga bastante. Desde muito pequeno eu aprendi a gostar, admirar as pinturas, o desenho propriamente dito, e com o passar do tempo, conforme eu fui me desenvolvendo, esse gosto pelas artes também foi se desenvolvendo. Eu sempre gostei muito de olhar pinturas da época do Renascimento, pinturas do século XVIII, século XIX. Inclusive você está vendo aí agora algumas pinturas, por exemplo, do artista Daniel Hathaway, que é um americano do século XIX. Esse cara ele tem uma arte incrível, é impressionante, é quase inacreditável imaginar que alguém consiga chegar a esse nível de perfeição, a esse nível de qualidade no trabalho, né? Um outro artista que me influenciou bastante é o francês Gustave Doré, que uma das principais obras que ele ilustrou foi a Divina Comédia, um livro que, quando eu era pequeno, meu pai tinha aqui e eu gostava de ficar olhando as gravuras, eram impressionantes. Esse cara ele fazia tudo isso com gravuras, né? Cruzando linhas, combinando, fazendo o volume dos personagens, do cenário através das linhas. Então isso é algo que eu acho impressionante, simplesmente impressionante, os quadros do Gustave Doré. Um outro artista que me impressionou bastante desde o começo, desde a primeira vez que eu pude admirar uma obra dele, é o Canaletto. Canaletto, artista italiano, cujas obras, uma grande parte das suas obras representam Veneza, a cidade italiana. Esse artista também consegue um nível de detalhamento nas suas artes que é algo invejável. E detalhe, né? Isso aqui é uma obra antiga, numa época que não existia Photoshop, numa época que não existia o recurso do digital. Então é impressionante a gente imaginar que alguém, através de uma tinta e pincel, consiga fazer uma representação tão perfeita, tão realista de uma cidade como essas obras do Canaletto. Um outro artista também que eu gostaria de citar é o Peter Paul Rubens, também descrito em alguns lugares como Pietro Paulus Rubens. Um outro artista também que representa o homem, a mulher, a anatomia, né, de uma maestria singular. Eu estou mostrando aqui para vocês esse quadro do Sansão e Dalila, né?
Vocês reparem aí na anatomia do Sansão, na sua expressão, nas cores, na leveza da Dalila, os pés, a mão do Sansão, a expressão do rosto dessa senhora logo acima da personagem Dalila, o contraste que existe nesse quadro, né? Existe uma luz bem representada aqui onde estão esses 4 personagens, destacando essa área do quadro. Em contrapartida, uma escuridão, né, um contraste muito grande com o restante do quadro, justamente para chamar a atenção do observador a esse detalhe. Gente, tudo isso é ilustração, né? Na verdade, esse curso ele não é apenas um curso de ilustração digital, mas é um curso de ilustração. A nossa ideia, o nosso desejo é aguçar o seu olhar para as coisas que estão à nossa volta. É o que esses artistas faziam. Eles tinham um olhar profundo, um olhar treinado, aguçado para as coisas à sua volta. E aí agora eu estou mostrando para vocês esse quadro, essas pinturas desse artista incrível, né, desses que eu citei, o mais contemporâneo de todos, que é o Norman Rockwell, que é um cara que na década de 60, né, 50, 60, ele fez muitas ilustrações. Eu acho que o Norman Rockwell, uma das coisas das suas principais características é justamente a expressão humana, né? Os rostos que ele consegue, o sentimento do personagem representado. Esse menino, por exemplo, escrevendo, né? A expressão dele de esforço, de atenção, de foco. E o cachorrinho, até o cachorrinho está expressivo nessa pintura. Né? Esses meninos estão de costa, mas mesmo de costa você consegue, através da expressão corporal e do próprio rosto deles, de perfil, você consegue ver e entender o que eles estão sentindo, a expressão deles. Enfim, e assim são com todos os quadros do Norman Rockwell, né? E o realismo que esse artista consegue nas suas pinturas é algo impressionante. Vale dizer, novamente, numa época que não existia, né, nem sombra de Photoshop. Existia as tintas, existia a tela, existiam as técnicas tradicionais. E esses artistas, através de técnicas tradicionais, conseguiam resultados tão excelentes como o do Norman Rockwell. Então, gente, essas são algumas das obras que me influenciaram bastante no decorrer da minha carreira. Eu estou mostrando elas porque elas servem para vocês também, né? Poderão servir para vocês. Eu não sei qual é o seu estilo de trabalho, eu não sei se você gosta de realismo ou se você gosta de um trabalho mais estilizado. De qualquer maneira, o realismo, a foto, o real, é sempre o ponto de partida do artista para qualquer estilo, né? Isso é uma coisa importante que nas próximas aulas nós vamos estar falando um pouquinho. E falando em obras, falando em artistas, gente, eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre percepção visual, né? Gente, percepção visual é a mais importante ferramenta que um artista pode ter, né? É a ferramenta mais importante que está à nossa mão. Na verdade, o bom artista, ele não, antes de ter uma boa mão para desenhar ou para pintar, ele tem um bom olhar. Guardem bem isso. O olhar é o mais importante para um artista. A ferramenta mais importante é o olho. Por quê? A partir do momento que você consegue olhar para uma forma, para uma cena, para um rosto, seja lá o que for, e você consegue enxergar o que está ali, né? Você consegue diferenciar os tons, a luz da sombra, as formas, as angulações, né? As relações que há entre uma forma e outra, o espaço negativo. Quando você consegue enxergar isso, fica muito mais fácil representar. E daí, para representar isso, não precisa ser no Photoshop, né? Na nossa aula aqui nós vamos trabalhar com essa ferramenta maravilhosa que é o Photoshop, porque é a ferramenta da época. Mas poderia ser um grafite no papel, poderia ser uma tinta guache, poderia ser um carvão na parede, enfim. As ferramentas são N.
Mas o mais importante é que você consiga representar aquilo que você está enxergando. E para isso, então, você precisa treinar o quê? O seu olhar. É o que esses artistas faziam. E daí vocês me perguntam, como treinar o olhar? Essa, na verdade, é a parte básica, é a base que vai servir para todo o nosso curso aqui, gente. É o treino do olhar. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora de uma pintura aí do século XVII, né, do artista Willem Kalf. Trata-se de uma natureza morta, né, ou seja, objetos inanimados colocados sobre uma mesa. Isso é uma modalidade de pintura muito recorrente até os dias de hoje. E vocês podem observar aí que existe uma nuances de perfeição nesse quadro, né? Você consegue enxergar aí os brilhos, os reflexos, você consegue identificar o material de cada superfície aí de metal, a transparência do copo, da taça de vidro, a fruta romã, né, aberta, as sementes, a textura do pano, as dobras. Você consegue enxergar aí que existem cores refletindo em cada um dos objetos. Isso também é uma coisa que nós vamos estudar um pouco mais para frente, né? A questão das cores e da luz e da reflexão e da refração. Mas vocês percebam aí que existe uma representação bastante fiel, né? Embora a gente não conheça, a gente não tenha uma foto desses objetos em cima da mesa, mas através dessa pintura a gente consegue perceber que há uma fidelidade muito grande na representação. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para alguns detalhes dessa pintura. Vamos primeiramente falar sobre a questão do desenho, né? Quando a gente olha para uma pintura, né, assim, como essa ou qualquer outra, uma das coisas que mais primárias, né, uma das coisas mais importantes de uma pintura como essa é o desenho. Na verdade, o desenho é a base de tudo. E é o que nós vamos começar treinando nesse curso, né? Então, se vocês repararem aí, gente, existe uma série de ângulos, existe uma série de relações entre um objeto e outro, existe um espaço negativo, né, que há na composição dos objetos. Eu queria chamar a atenção de vocês um pouquinho para isso. Por exemplo, olha, eu vou aqui mostrar para vocês qual é a relação desse vaso aqui dourado, né, provavelmente banhado a ouro ou algum material reluzente. Qual a relação desse vaso com essa romã? Eu vou traçar aqui uma linha, olha. Uma linha vertical, né? E agora uma linha horizontal pequena chegando aqui na romã. Vocês percebem que existe uma relação, né, entre essa romã e esse vaso? Eles estão quase que na mesma linha, né? Um pouquinho afastado. Qual que é a importância disso, gente? A importância disso é que esses artistas eles faziam muito esse tipo de relação, eles treinavam o olhar para conseguir estabelecer esses objetos de uma forma harmônica e proporcional. Vocês já tentaram fazer algum desenho de observação? E daí vocês colocam lá no papel e vocês começam a desenhar uma pessoa, um objeto, e a hora que vocês terminam, vocês veem que o nariz ficou enorme, o olho ficou pequeno. Ou então, se fosse no caso desse quadro aqui, né, a romã ficou enorme, o vaso ficou menor, ficou bem mais afastado. Esse, gente, é um erro recorrente que eu observo em artistas novatos, né? Às vezes a sede de fazer o desenho, de observação é tão grande e esses erros acabam acontecendo. Então, gente, o nosso olhar ele precisa ser treinado para esse tipo de coisa. Por exemplo, olha, vocês reparem que aqui nesse vaso existem dois adornos aqui, né? Duas linhas que dão a volta, né, ao redor do vaso, duas linhas horizontais. Se vocês repararem, a base dessa segunda linha aqui de baixo, ela quase coincide com o término dessa jarra aqui de metal, né? Percebe? Isso aqui é uma outra relação. O que mais? Eu percebo aqui que o conteúdo aqui dessa taça de vinho, ele
praticamente coincide com esse limão aqui, né? Em cima desse prato. Percebem aí? O que mais? Essa azeitona aqui, essa azeitona menor, ela quase coincide com a base dessa romã, né? O que mais, gente? Então isso aqui que eu estou mostrando aqui para vocês são as relações, né? Por exemplo, a alça dessa jarra aqui, ela quase coincide, ou coincide, com o término, né? Com a extremidade desse prato de metal. Então, gente, isso é importante a gente observar, extremamente importante. Outra coisa são as angulações. A gente precisa treinar o nosso olho para enxergar os ângulos. Vocês conseguem enxergar aqui que nessa romã, dessa ponta a essa outra ponta da romã, existe aqui um ângulo um pouco maior que 45 graus? Né? E vocês conseguem enxergar que nesse prato aqui, né, esse prato, esse objeto aqui, com figos, algumas frutas dentro, né, eles têm quase, né, o mesmo ângulo dessa romã. Vocês conseguem enxergar isso, gente? E vocês conseguem enxergar que essa faca aqui ela tem um ângulo diferente, mas meio que próximo desses dois outros objetos? Vocês conseguem enxergar a angulação desse vaso? Né? A simetria dele? Vocês conseguem ver também que a ponta desse vaso ele é meio que vertical? Né? Vocês conseguem, perdão, horizontal. Vocês conseguem enxergar a verticalidade dos objetos e o quanto eles são também horizontais? Por exemplo, a mesa. Né? Olha como a mesa é bastante horizontal. Olha como essa bandeja que está aqui com a jarra e com a taça, olha como ele é horizontal também. Então, gente, tudo isso, né? Tudo isso aqui é importante. Tudo isso aqui é o que eu chamo de linhas de construção. Quando você for fazer um desenho, é importante fazer essas linhas de construção para você ter uma base, né? Para você ter parâmetros para poder fazer um trabalho realista. Eu quero compartilhar agora com vocês aqui de um outro artista, quero mostrar aqui para vocês um outro artista que é o Canaletto. É um que eu já falei, né? Gente, o Canaletto, ele é um cara incrível na sua capacidade de enxergar detalhes numa determinada cena, né? No caso aqui, Veneza. Vocês conseguem mensurar a quantidade absurda de detalhes que existe numa pintura como essa? Olhem para as janelas, olhem para a perspectiva que existe nesse quadro, né? Olha como as linhas respeitam a perspectiva, né? Vocês conseguem aqui ver o ponto de fuga, olha, para onde convergem as linhas, né, deste desenho, dessa pintura. E não é só isso, né? Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente sobre perspectiva e ponto de fuga, mas é impressionante, gente. É impressionante o quanto o Canaletto trabalha essa questão da perspectiva, o quanto o olhar dele é apurado, né, para conseguir enxergar uma riqueza de detalhes tão grande. O que vocês conseguem enxergar aqui nesse quadro? Ele não tem só perspectiva, não tem só prédios, ele tem arquitetura, ele tem pessoas, né, ele tem objetos, ele tem barcos, ele tem cor, né, ele tem cor, ele tem diferença de matéria bruta, né? Você consegue enxergar aqui esse cimentado, né? Esse concreto do chão, e você consegue fazer uma diferenciação da água. Você consegue enxergar o reflexo dessa arquitetura mais clara aqui ao canto esquerdo, aqui no fundo. Você consegue enxergar o reflexo dela na água, né? Você consegue enxergar a interação dos personagens, né? Então, gente, tudo isso daqui traz uma riqueza de detalhes muito grande, né? Traz
atribui, agrega valores incríveis para um quadro como esse, né? Então o canaleto também ele serve para nós como parâmetros nessa aventura que é o desenho de observação, que é o que eu gostaria de falar agora. Então, gente, como eu disse, desenho de observação basicamente é desenhar o que você está enxergando. Você enxerga, você desenha. Deixa eu fazer aqui um exemplozinho aqui para vocês, bem básico, né? Por exemplo, para a maioria das pessoas, se você pedir para ela desenhar uma árvore, pede para alguém aí, pede para sua mãe, pede para o seu namorado, para sua namorada, desenhar uma árvore. O que ele vai fazer? Ele provavelmente vai fazer uma coisa mais ou menos parecida com isso aqui, né? Espera um pouquinho. Zero. Né? Eu espero que você não faça esse tipo de árvore. Espero que você seja daqueles que faça uma árvore um pouco mais realista, né? E daí a pessoa, ah, não, deixa eu fazer mais uns detalhes, né? As frutinhas. Então a maioria das pessoas, elas fazem esse tipo de representação da realidade. Mas por que elas fazem desse jeito? Por quê? Você pede para alguém desenhar um cachorro. A pessoa vai fazer uma coisa assim, né? Se fizer isso, né? Às vezes tem aqueles que fazem isso. Ou então uma pessoa. Desenha uma pessoa. Aí é aquela famosa pessoa de prezinho, né? Gente, por que as crianças fazem desenhos parecidos com esses e depois elas crescem, se desenvolvem, viram adultos e viram idosos e continuam fazendo esse mesmo tipo de desenho, né? Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. As pessoas, a maioria das pessoas, elas têm preguiça. Elas têm preguiça de enxergar, né? Tem gente que olha, mas não vê. As pessoas olham para uma determinada forma e elas não querem ficar investindo tempo, né, enxergando detalhes, os milhões de detalhes que existem numa árvore. Elas preferem fazer uma representação assim mais simples. Mas não é assim com você. E não vai ser assim com você. Qualquer artista, não importa, mais uma vez eu repito, né, não importa o estilo de trabalho que ele prefira, né, que ele opte por fazer, se é vetorial, se é mais estilizado, se é mais cartunesco, se é mais realista, seja lá qual for o estilo, o ponto de partida dele é sempre a realidade. Deixa eu deletar aqui esse desenho, né? Nós vamos desenhar. Pessoal, eu quero agora fazer aqui com vocês aí desse lado, torcendo por mim, e eu aqui, colocando toda a minha capacidade em ação. Quero fazer um desenho com vocês, um desenho de observação. Vamos lá, gente. Primeira coisa, abrir aqui meu arquivo. Eu gosto de fazer, sempre que eu vou abrir um arquivo no Photoshop, não importa se é um teste, não importa se é um RAF, às vezes a gente não sabe se o RAF vai ficar tão bom que de repente vai para o nosso portfólio. Então eu gosto, vou até aqui criar um arquivo. Eu sempre faço um A4, né? Acho que um A4 é um tamanho legal, 300 dpi. Porque se ficar uma ilustração legal, se ficar um desenho legal, você pode colocar no seu portfólio, quem sabe até um dia ser publicado, né, em alguma revista. E a gente sabe que 300 dpi, para revista, para impresso, é uma resolução legal. Olha, o que eu vou fazer agora? Como eu gosto muito de grafite sépia, né, aquele grafite meio avermelhado, eu estou selecionando aqui uma cor meio avermelhada e eu vou criar um novo layer. Tá? Novo layer, que eu vou chamar de desenho. Desenho. O que mais? Gente, uma coisa.
Quando você vai fazer um desenho de observação, você observa a forma. A primeira coisa que você tem que fazer é dar uma boa olhada naquilo que você vai desenhar. Eu escolhi aqui uma foto da internet, aliás, fazer um parênteses aqui. Internet, gente, para qualquer pessoa hoje em dia, mas para ilustrador, eu diria que é uma ferramenta fundamental. Não só porque lá você encontra fotos de boas referências, mas também porque lá, e isso nós vamos ver mais para frente, a gente usa textura de internet, a gente usa brushes, a gente vai ter uma aula só de brushes aqui. Então não adianta, não tem como fugir da internet. A internet é importantíssima. Outra coisa, a internet é importantíssima, mas ela não é condição única para se fazer ilustração. Eu já vi muita gente assim completamente presa à internet. Isso é ruim. Isso é bem ruim. Você precisa treinar e ter uma capacidade que te faça ser, de certa forma, independente também da internet, porque às vezes pode acontecer problemas. Eu já tive uma série de problemas, cair conexão, enfim, uma série de outras coisas, ok? Vamos lá. Eu escolhi aqui uma foto, vocês estão vendo aí na tela. É um senhor aí segurando uma espingarda, com uma roupa aí datada do século XVII. Essa foto, sabe onde que eu peguei, gente? Eu peguei lá no DeviantArt, vocês devem conhecer esse site, deviantart.com. Se vocês forem lá, gente, lá tem muita coisa bacana. Eu digitei lá assim, roupa, o custom 17th century, né? Roupa do século XVII. Se você escrever em inglês, às vezes aparece mais coisa do que se você escrever em português. E aí apareceu uma série de fotos legais e eu achei que essa foto, ela daria um quadro, né? Daria perfeitamente um quadro. Muito bem, vamos lá. Vocês têm aí então um senhor que está no centro do quadro, né? Antes da gente começar a desenhar, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar um zoom. Ó, eu dou um zoom para o branco da folha encher a tela. Isso é uma coisa minha, tá? Isso não é regra, como eu disse lá no começo do curso. Não é regra, não é norma, isso é uma coisa minha pessoal. Eu não gosto de desenhar vendo os cantinhos pretos ali, eu gosto de imaginar que eu tenho uma folha aqui inteira para desenhar. Outra coisa, eu vou começar a fazer essa forma, mas eu não vou encher a tela inteira, eu posso fazer pequena. Já que eu estou no Photoshop, eu particularmente eu gosto de fazer uma forma pequena e depois ampliar. Porque num desenho pequeno você tem mais condições, você tem mais acessibilidade, eu diria, de aumentar, de diminuir, enfim, de compor a cena, né? Tudo bem. Então, e outra coisa, eu estou olhando aqui para a foto, quando eu olho para uma imagem, isso eu ia falar, acabei não falando, né? Quando eu olho para uma imagem, eu tenho que olhar ela como um todo. Eu não posso olhar só para o senhor, para esse senhor aqui de pé, não posso olhar só para o nariz dele, não posso olhar só para a mão, só para os apetrechos, só para o boné. Eu tenho que dar uma olhada nele inteiro, eu tenho que visualizar ele inteiro e imaginar ele aqui na minha folha. Vocês conseguem fazer esse exercício? Olhar para a imagem, olhar para a folha e imaginar esse desenho na folha? Usa a sua imaginação. Tenta fazer isso. Vamos lá, gente. Eu vou diminuir aqui um pouquinho a opacidade para não ficar um lápis tão escuro, né? Gente, eu estou fazendo no Photoshop, mas é o que eu disse para vocês. Poderia ser grafite, poderia ser carvão, poderia ser giz de cera, qualquer coisa. Olha, eu estou olhando a forma como um todo, tá? O que eu estou fazendo aqui eu chamo de construção do desenho, tá? Eu estou fazendo aqui uma construção do desenho, nem mais nem menos. Eu estou usando tudo aquilo que eu falei para vocês de estabelecer relações, né? Só que tudo isso, gente, é meio que visual. Por isso você precisa treinar seu olho. Por isso você precisa treinar o olhinho aí. O olhinho do artista é mais importante até do que a mão, né? Tem gente que fala, eu não tenho mão boa para desenho. Na verdade, o que você não tem é bom olho para o desenho. Você não, né? As pessoas. Porque você
Você com certeza é fera aí no desenho. Ou pelo menos quer ficar, né? Vamos lá. Olha, gente, o espaço negativo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Vocês estão enxergando o que eu estou enxergando? Tem uma curvatura aqui como se fosse um S. Eu estou enxergando isso. Ó. Vai ficar idêntico a foto? Com certeza não, viu? Com certeza não, porque eu não sou uma máquina. Mas quanto mais você... Olha aqui, ó. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Olha essa inclinação aqui do braço. Olha aqui esse risco, né, da pata dele aqui no pescoço. Olha, tem praticamente a mesma angulação, pelo que eu estou vendo aqui, né? Aí aqui faz assim e tal. Vocês estão enxergando essa forma aqui, ó? Essa gravata? Tá vendo essa gravata aqui, ó? Vocês estão enxergando ela aqui? Gente, é isso o desenho de observação, tá? É você estabelecer relações com o desenho, relacionar uma forma a outra, de maneira que depois, quando estiver pronto o trabalho, fique harmônico, fique viável, né? Tá? Vamos lá, vamos fazendo junto aqui. Fazendo junto que eu digo assim, né? Lógico que você não vai fazer... Bom, não sei. Não sei. Pode tentar fazer comigo, mas eu acho que o ideal é você olhar aqui primeiro, né? Vamos lá, vamos lá. Gente, olha, não se apegue a detalhes. Vocês viram que eu comecei a fazer um dedinho ali? É uma tentação, né? Da gente se apegar a detalhes. Fazer o nariz todo detalhado, o olho. Mas isso não é bom, viu? Não é bom. O ideal mesmo é fazer a construção da forma primeiro. Vamos lá, vamos indo. Eu estou aqui com vocês. E vocês? Vocês estão aqui comigo? Aqui e tal. Eu já fiz a indicação aqui do final dessa manga de camisa, tá vendo? Isso tudo ajuda. Vocês estão enxergando isso aqui? Vamos lá, gente. Desenho, gente, é paciência também, viu? Só que assim, se você gosta de desenhar, se você é como eu, que gosta de desenhar, o desenho, então, pra você, você sabe o que eu tô falando, é uma terapia, gente. Desenho pra mim é uma terapia. Eu desenho no metrô, eu desenho esperando lá na fila do laboratório para pegar um exame. Gente, eu desenho em todo lugar. Eu ando com bloquinho. Em tudo que é canto, eu ando com bloquinho de desenho, que é uma coisa também que eu vou... não sei se nessa aula, mas eu vou falar com vocês sobre essa questão do sketchbook. Gente, sketchbook é uma coisa que vocês têm que ter. Se você não tem ainda, está vacilando. Você precisa ter sketchbook, viu? O sketchbook, ele te permite viajar nas suas ideias. O sketchbook não tem regras. Não tem regras. O sketchbook não tem briefing, né? Tem briefing. O briefing é seu. Você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser no seu sketchbook. O sketchbook, ele é um ambiente. Ó, tá vendo ali, ó? Gente, vocês estão vendo isso daqui, ó? O casaco dele começa aqui e termina aqui. Eu não sei bem se isso daqui é um casaco, se é um penduricalho da cinta dele. Mas de qualquer maneira, é uma coisa que começa aqui e vai até aqui. Né? Vocês enxergaram isso? A ponta aqui e tal. Depois, gente, o que não ficar... O que ficar ruim... o que vocês acharem que não ficou muito bacana no desenho,
Apaga. Apaga? Mas eu aprendi na escola que o professor falava, o professor de arte falava que não pode usar borracha. Gente, deixa eu trazer vocês aqui para a realidade. Aqui no mundo real, pode apagar, pode usar layer, né? No mundo real e no mundo do Photoshop. Ó, uma coisa, percebam aqui, né? Aqui, eu não sei, eu acho que está meio errado esse tamanho dessa bolsa dele aqui, dessa... Qual que é o nome disso daqui mesmo? Guaiaca? Goiaca? Coisa assim. Eu acho que ela está um pouco grande, tendo em vista aqui a minha referência. Vamos fazer uma relação aqui, ó. Isso daqui, essa área, se eu não me engano, aqui pelo meu olhar, ela se equipara mais ou menos à área do rosto dele, certo? Essa área aqui. Então eu acho que ela tem que ser menor. Eu acho que tem que ser menor. Ó, tô usando borracha, tá vendo? Tô usando borracha e ninguém vai me prender por isso. Vamos lá. E tal, né? Essa parte aqui, gente, não precisa fazer um desenho perfeito. Você está construindo o desenho. Tá? Então você não precisa ficar... Você tem que ter uma preocupação, sim, com as proporções, com as formas, se as formas estão condizentes. Mas você não precisa se preocupar com o desenho, com o acabamento, né? Não precisa não. Não agora. Tá? Essa espingarda dele aqui, se eu fizer ela, vai ajudar bastante, né? Opa! Esse traço aqui está enorme. 11 pixels. Ó, eu estou usando uma ferramenta aqui, vocês estão vendo, né? Que ferramenta é essa? Essa ferramentinha aqui. Ela é conhecida... Deixa eu ver aqui se aparece o nome dela. Essa ferramenta é conhecida como Line Tool. Essa Line Tool, gente, eu uso bastante, viu? Bastante mesmo. Eu vou traçar uma linha aqui. Eu vou traçar ela mais clarinha. O desenho está todo clarinho. Isso aqui é mais ou menos a... Só para pegar aqui o sentido, né? Da espingarda do homem aqui. Bom. Aqui tem uma coisa assim, né? Quadrada. Aí aqui vai. Olha, agora eu preciso prestar atenção nesses ângulos aqui. Né? Esses ângulos aqui são importantes. Na verdade, isso aqui é maior um pouco. Ó, usei minha borracha. Aí no tablet de vocês, na Intuos, né? Que vocês têm aí, na Bambu, o lado, a outra extremidade da caneta é uma borracha. Eu uso bastante isso. Uso bastante essa borracha. E não me envergonho disso. Tá. Aqui continua. Aqui tem uma bolsa. Uma bolsinha aqui, né, tal. Que mais ou menos, ó, do tamanho da mão dele. Percebem? Isso é a relação que eu falo para vocês. O que tem a ver a mão com essa bolsa, sabe? O que tem a ver uma forma que está aqui com outra? Eu posso estabelecer esse tipo de relação para estabelecer uma proporção. Olha uma coisa errada aqui. Acabei de identificar uma coisa errada. Como eu disse para vocês, esse desenho não vai ficar perfeito, claro que não. É um desenho de observação. Ele precisa ficar minimamente realista. Eu acho que se fosse aqui o Leonardo da Vinci, ia ficar idêntico, né, cara? Olha, eu tenho a ponta da minha bolsa aqui. Descobri que eu estou fazendo errado, cara. Olha ali. Essa linha de dobra aqui equivale a essa. Ainda tem um espaçozinho aqui, ó. Ainda tem mais alça aqui. E é aqui que vai... Tá vendo aqui, ó? Esse objeto meio que triangular, ele quase coincide com a ponta, com a base dessa bolsa. Cadê ele? Aqui, né, ó?
base da bolsa está aqui, o objeto está aqui, triangular. E ele não está tão perto assim, né? Na verdade, o que acontece de errado aqui é que essa linha deveria estar mais para cá, né? Vou até usar aqui uma line tool. Mais ou menos isso, né? E aí a coisa está aqui e tal. Beleza. Então, aí aqui eu continuo isso daqui. E aqui tem esse nó. E aqui tem um outro nó de corda amarrada. Gente, essa foto é muito legal, viu? É muito legal isso aqui. Eu acho demais. Aqui é mais fino. Aí aqui tem um objeto que tem uma base. Ele abre, tem outra base. E ele tem aqui uma base cônica. Vamos lá. Vocês estão comigo aqui, gente? Estão acompanhando o raciocínio? Por favor, né? Não me deixem só. Não me deixem só. Aqui tem várias cordinhas aqui e tal, né? Tem uma principal que faz assim. Gente, desenho de observação é assim. É um olho no papel, outro olho na referência. O tempo todo você tem que estar olhando para a referência. Caso contrário, o que pode acontecer? Você pode se equivocar. Aí o desenho não fica igual. Aí você fica frustrado. Você fala, ai caramba, por que ficou esse pé enorme? Né? Ó, acabei de descobrir uma coisa aqui. O que eu descobri aqui? Que essa angulação dessa espingarda poderia ser melhor. Porque ela não está coincidindo com o meu desenho aqui. Ué, beleza. Não tem problema nenhum. Eu apago e faço de novo. Só que agora eu vou usar como referência, como base, o meu desenho que eu já fiz ali. Tá? Ó. Ok. E assim sendo, essa parte toda vem mais pra cá, né? É isso, gente. Vai. What should I do? Vamos lá. Aqui tem o negócio da espingarda. Ferro. Assim, né? Aqui tem a ponta da calça. Ela faz uma curva. Ok. Vamos lá. Aqui agora a espingarda ela começa a ter umas formas. Opa. Ó, peraí, gente. Peraí. Eu tô equivocado aqui. Isso aqui fez assim. Isso aqui. Sorry, pessoal, sorry. Isso aqui é a cordinha. A calça é outra história. A calça é isso aqui. Não é? A calça é outra história. Isso significa dizer que essa minha perna realmente, ó, ela é mais comprida, viu? Ela vai acabar abaixo desse nó aqui. Ela é mais comprida. E ela faz assim. Essa barra aqui, na verdade, também é mais inclinada. Vocês estão vendo, gente? Não é simples. Não é tão simples assim. Requer muita observação. E é bom vocês me verem fazendo isso, errando e corrigindo, vocês verem que não é o meu caso, né? Mas um excelente ilustrador também erra. Claro que erra. Não tenha dúvida. Se você está frustrado aí, porque a frase que eu mais escuto é: eu não sei desenhar. Então, se você está frustrado em não saber desenhar, olhe isso. Olhe os erros que eu cometo aqui no meu desenho.
Agora, tá um negócio, gente. É treino, né? Dedicação, muita dedicação. E percepção visual. Ou seja, percepção visual você vai adquirir como? Assistindo o curso online? Lendo a apostila? Não. Definitivamente não. Você vai aprender desenhando. Só. Só dessa maneira. Não existe outra maneira de se aprender a desenhar. A única forma que eu conheço é desenhando. Essa angulação faz assim, essa aqui faz assim, esse negócio faz assim, esse pé faz assim, aqui tem um negócio, e a espingarda acaba logo aqui. A espingarda tem quase essa mesma inclinação, e ela faz isso aqui. Olha aí, gente. Tem uma coisa que está me incomodando aqui, sabe o que é? Não é você não, fique tranquilo. É o tamanho dessa mão aqui, ó. O tamanho dessa mão aqui que está esquisito. Tem um dedo que faz isso. Isso me leva a crer que esse penduricalho é mais para cá. Gente, como eu disse, não precisa ficar idêntico. Não precisa ficar, nossa, uma coisa absurda. Né? Não agora, nesse momento. Mais importante, mesmo, para valer, é o resultado final, né? O mais importante é que as pessoas, que o cliente, né? Vamos falar aqui em nível profissional, você está se profissionalizando. O mais importante é que o cliente veja e fala, nossa, ficou animal, hein? Vocês já ouviram isso do cliente? Gente, essa é a coisa mais gostosa de ouvir de um cliente. Sensacional. Ficou muito bom. Isso não tem preço ouvir isso de um cliente. Por quê? Porque isso significa que você fez um bom trabalho e significa também promessa de trabalhos no futuro. Afinal de contas, que cliente, que empresa, que revista que vai dispensar um bom ilustrador? Essa é uma teoria que eu tenho, viu, gente? Um bom profissional ninguém dispensa. Aí você pode falar assim, mas será que o mercado de ilustração está saturado? Será que eu consigo emprego como ilustrador? Olha, eu consegui. Por que você não vai? Por que você não vai conseguir trabalho? Só depende de você. Vai conseguir trabalho sim, claro que vai. Você precisa de treino. Você precisa de autoconfiança. Autoconfiança nas artes vai vir como? Desenhando, cara. Não tem outro jeito não. Mas na hora que você pegar... Gente, na hora que... Não sei se você já é como eu, assim, que sou profundamente envolvido com desenho, que gosto de desenhar o tempo todo. Mas na hora que você começa a desenhar bastante, gente, como é bom. Quando eu começo a desenhar, eu não vejo o tempo passar. E o mais legal, eu trabalho com aquilo que eu mais gosto de fazer. Olha aí que legal. Não é bacana isso? Você trabalhar com algo que você realmente gosta de fazer? Eu tanto gosto de desenhar que quando eu paro de trabalhar aqui, o que eu faço para descansar? Pego o meu sketchbook e começo a desenhar. Parece incrível, né? O cara fica o dia inteiro desenhando. Aí a hora que ele fala, ai, finalmente eu vou dar uma descansada, o que ele faz? Desenha. Ó, esse cano é mais grosso, não é? Tá vendo aí? Esse cano é mais grosso. Logo, esse gatilho aqui é mais saliente ou sobressalente.
ou mais exposto. Gente, é isso. Esse aqui é o primeiro momento da minha ilustração, tá? Tá aí. Vamos ver o tamanho que ela ficou na folha. Ficou menor, né? Ela ficou menor que a folha. O que eu faço? Como ela está em layer, amplio aqui. Pronto. Agora vamos fazer um pouco do cenário? O cenário é a mesma coisa. Observação. Eu vou observar as principais linhas de planos, né, que determinam os planos, e vou traçando elas aqui. Só um negócio aqui. Beleza. Vamos lá. Eu não vou fazer esses personagens aqui atrás, tá, gente? Porque eu não quero me delongar muito aqui. Eu quero ser mais objetivo. Se você quiser fazer em casa, esses outros personagens que estão atrás, gente, por favor, fiquem à vontade. Aqui tem uma linha que desce, é uma estrada, né? Tá lá no fundo. Aqui tem uns capins. Aqui tem mais uma fileira de capim. Aqui tem uma cerca. Essa cerca faz assim. Aqui tem uma porteira. Aqui tem uma árvore, né, enorme. Aqui tem outra árvore. Aqui tem uma mureta. Aqui tem mais uma árvore, né? Essa árvore aqui é maior. Vai ter os galhos dela lá em cima. O que mais, gente? Aqui tem mais uma árvore. Aqui tem mais uma, mais uma. Aqui em cima da cabeça dele, vocês estão vendo ali? Uma parte da copa da árvore. Ó. O que sai aqui do boné dele? O que sai aqui do boné dele? Uma casa, não é? Um telhado. Então, telhado. Aqui da boca dele saem umas palhinhas e tal. Aqui na direção do olho dele sai o resto da base do telhado. Esse ângulo aqui é um pouco mais fechado que o da outra extremidade. Aqui tem uma linha horizontal. Aqui do queixo dele sai um matagal, né? Aqui, agora dele sai um morrinho. Vocês viram ali, ó? Coincidiu com a estrada? Olha que legal. Coincidiu com a estrada, sinal que eu não estou tão ruim assim de observação, ok? Uma madeira aqui, outra aqui, dois caibros aqui, meio que paralelos. Aqui tem umas coisas. Aqui nesse mato a gente faz um plano assim. Aí aqui tem uma espécie de porteira feita com troncos, né, de árvore. Aí aqui tem bom, aí aqui já tem um personagem na frente, então aqui eu vou ter que criar. Tudo bem. Eu continuo o mato aqui. E aí aqui me parece um muro de pedra. Beleza. A gente faz aqui um murinho de pedras sem crise. Sem problema nenhum. Tá? Essa bola aqui desse cara é maior, né? Desenho é assim, gente. A gente começa a olhar, a gente começa a achar um monte de coisa. Mas tudo bem, é o que eu falei. Não se preocupe. Dê o melhor de si. Dê o melhor de si. Procure observar o máximo possível. Não tenha preguiça, gente. Preguiça. Preguiça é terrível. Preguiça é o inimigo número 1 de qualquer artista. Vocês já imaginaram se o... qual que é o nome dele? Aquele que fez o teto da Capela Sistina? Já imaginou? Se aquele artista que fez o teto da Capela Sistina fosse ter preguiça, gente.
Nunca ia sair aquilo. De jeito nenhum. Pode esquecer. Jamais ia sair aquilo. Tá certo que a arte naquele tempo não era uma coisa como é hoje, né? Era um emprego como qualquer outro. Era um trabalho. Era um ofício. Hoje em dia o artista ele é muito mais reconhecido do que naquela época. Muito mais. Naquela época ele era um mero profissional. Fazia aquelas obras incríveis, mas ele fazia aquilo substituindo a foto. Então, ao invés de você ter uma máquina digital, né, uma máquina aí de 14 megapixels, você tinha lá um artista que fazia bons trabalhos, boas representações, e aí ele ganhava por aquilo e acabou. Tá? Tá bom, gente? Beleza. Esse aqui é um layer do meu desenho, tá? Eu vou criar agora outro layer. Vou reduzir um pouco a opacidade desse layer do desenho. Como que eu faço para reduzir a opacidade? Vou aqui, ó, na minha janelinha de layer e diminuo. Ó, viu? Ficou mais claro, né? Eu vou reduzir para uns 30. Né? Uns 30 tá legal. E aí eu vou dar uma reforçada naquilo que é o mais essencial, porque esse meu desenho primeiro, esse meu sketch, ele está bastante rabiscado, né? Agora eu vou fazer um traço mais firme, com mais precisão. Vamos escurecer um pouco o nosso grafite, né? Vou pôr aqui firme. Pode pôr o nome que você quiser, tá? Isso não interfere. Vamos lá. E aqui agora eu vou explicando para vocês. Vou aumentar aqui a opacidade também, tá, gente? Vou explicando aqui para vocês os ângulos, né? Então, ó, vocês percebem ali, ó. Opa, me excedi aqui. Vocês percebem que tudo que eu fiz aqui foi uma construção do meu desenho? Tudo. Eu investi todo esse tempo construindo o meu desenho. Porque sem a construção do desenho, gente, não vai. Sabe o que eu tenho visto, gente? Sabe o que eu tenho visto? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Eu tenho visto muita gente assim falando, eu manjo de Photoshop. Eu pego o Photoshop e eu saio voando. Sei todos os filtros, todos os efeitos de camada, sei aplicar, né? Tudo bem. Mas você sabe desenhar? Então o que eu vejo muitas vezes? Eu vejo trabalhos assim com efeitos até legais, né? A pessoa demonstrou que ela decorou a apostila de Photoshop, nada contra decorar a apostila de Photoshop. O ruim é ficar manjando muito de Photoshop e fazer como um professor meu dizia, né? Ficar empurrando o mouse. Hoje em dia a gente tem artistas, com todo respeito, né? Todo respeito aos bons artistas, mas a gente tem artistas preguiçosos, gente. Né? Isso é uma crítica construtiva que eu estou fazendo. Artista preguiçoso é terrível. Artista preguiçoso é aquele que, em vez de fazer um desenho, pega e faz um efeito de camada, né? E fica procurando foto que se encaixe no briefing. Tudo bem, é viável isso. Eu uso foto também da internet. Mas a gente ficar completamente preso a isso, né? Às vezes você sente, às vezes você olha num desenho e você sente que a pessoa não domina o desenho. Ela ficou investindo ficou um tempão investindo em fotografia.
E sabe o que é pior? Às vezes, a pessoa ela não acha a fotografia certa, e aí ela tem que apelar para o desenho. E aí que fica ruim o trabalho. Porque daí como ela não sabe desenhar, e ela tem que desenhar alguma parte seja da ilustração, daí você percebe realmente essa pessoa aqui ela não sabe desenhar não. Sabe não. Então eu não quero que vocês sejam assim. Eu quero que vocês saibam desenhar. Tá? Vocês estão fazendo esse curso aqui na NFT para serem aí bons profissionais, tá? Novamente eu repito, vai depender de quem? Da NFT? Do Weber Evangelista? Não. Vai depender de vocês, gente. Nós aqui estamos fazendo a nossa parte de muito importante, né? Com certeza, que é de transmitir experiência, compartilhar conhecimento. Mas a parte do treino é com vocês aí, tá bom? Meu nome é Weber Evangelista e eu sou ilustrador profissional. Tenho trabalhado já há bastante tempo com ilustração editorial, publicitária, com infografia. Trabalhei um tempo para a Editora Abril. Fiz muita coisa para a National Geographic. E nesse momento estou aqui para te dizer que esse curso de pintura digital da NFT é um curso para quem é apaixonado por arte. E a nossa ideia é deixar você mais apaixonado ainda. Nós trazemos à tona fundamentos do desenho, né, de maneira que o nosso ambiente aqui nesse curso é o Photoshop, mas os fundamentos valem para qualquer ambiente. No nosso curso nós falamos de temas como luz e sombra, anatomia,
perspectiva, teoria das cores, todos esses fundamentos que são fundamentais para se construir uma boa ilustração. E a nossa ideia é que você faça uma boa ilustração. Eu convido você a participar desse curso e entender muito mais acerca das coisas relacionadas à pintura digital e à arte.